fazer essa coordenação dessa mesa, porque quem me conhece aqui na FAO sabe que eu sou uma defensora ferrenha de interiores aqui na faculdade, né? Estou sempre brigando com todo mundo para ter mais interiores e tal, e já dei aula de interiores aqui. E eu queria começar parabenizando a equipe toda da direção, né? Especialmente Alexandre Pessoa, Guilherme, toda a equipe que está envolvida nesse seminário, porque, assim, de altíssimo nível mesmo. Então, assim, é uma oportunidade que vocês estão tendo realmente de, né, a gente trazer um pouco quem está atuando no mercado, um pouquinho da história deles, para fazer parte da nossa história também. Então, eu queria agradecer imensamente essa equipe aqui maravilhosa, Bel, amiga de longa data, Caio, que foi aluno, né, Caio? Ivan Rezende, muito obrigado por vocês terem vindo. E Carol Wambier. É assim que fala, Carol? Wambier, é. Então, eu queria propor que a gente começasse fazendo uma roda de apresentação, né? Cada um falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, e depois a gente abre, então, se alguém trouxe algum material, quiser mostrar, e depois vai ter um espaço para a gente fazer perguntas e debates, tá bom? Pode começar com você, Carol? Então, vamos lá. Oi, sou Carol Wambier, me formei aqui na FAO, eu sou de 93 da FAO, me formei em 99, demorei para me formar, que eu fiz um intercâmbio e tal, e logo que eu saí da faculdade, eu me tornei sócia do escritório que eu trabalhava na época, que era a Cris Laclos, e a gente fez um escritório, a Cris era decoradora e eu era arquiteta, e então a gente fez uma dobradinha legal de tarefas. E depois de um tempo a gente se separou e montei o meu escritório, que chama-se Dobra Arquitetura, e trabalho com interiores, basicamente interiores residenciais. É o nosso foco, é o que a gente acabou, um mercado meio... eu tenho uma afeição pelos interiores residenciais e a gente acabou, com afeto e experiência, fomos trilhando esse caminho. A gente faz coisas comerciais também, mas basicamente residencial. Recentemente, depois da pandemia, por uma demanda de mercado, a gente começou a fazer arquitetura também. Eu fiz, então, um movimento estranho, inverso, né? Em geral, as pessoas saem da faculdade trabalhando em algum escritório com arquitetura e depois fazem interiores, mas a minha história foi ao contrário. E, por causa da pandemia, a região serrana construindo muito, e aí comecei a fazer arquitetura recentemente. Então, tem 5 anos para arquitetura recente. Então, você vê, eu estou com 50 anos agora, e ainda me sinto com muita coisa para fazer e muita coisa para aprender. E é um mercado que aceita pessoas mais velhas também, não é? Eu acho, não sei, somos jovens eternamente. Eu passei Mas é uma coisa interessante, tem algumas profissões que a idade é uma coisa importante. Acho que a arquitetura é o contrário, que nem psicologia. Tem umas profissões que eu fico de olho, assim, e arquiteto mais velho é mais experiente. Desculpa. Tá. Enfim, histórias. E também, ao longo do meu trabalho, 10 anos atrás, eu fui convidada para fazer um reality show no GNT, que é um canal de... É fechado agora, o GNT? É fechado. E depois outro programa, que é o Reforma de Casais, que era um reality show muito engraçado de fazer, dava uma trabalheira danada, mas era super divertido. Foi um desafio no meio do meu dia a dia de escritório, e detalhamento e obra, começar a fazer uma coisa totalmente diferente dentro do meu assunto, mas com uma linguagem completamente diferente. Então, é isso. Hoje em dia, somos um escritório de 5 pessoas. Eu estou aqui porque tem 4 pessoas que estão por aí pela cidade fazendo outras coisas, desde planilhas de Excel até pesquisa, atendimento. E é um escritório pequeno,
que aumenta e diminui conforme o mercado, conforme as demandas, os projetos, mas tento ser um escritório leve também, que a gente se organize e se faça combinações com outros escritórios legais também, para fazer trabalhos maiores, e é isso. Eu trouxe umas imagens depois para mostrar, né? Eita, por que eu? Ladies first. Não é não. Acho que a gente ou é igual ou eu sou mais. Oi, gente, boa noite. Bom dia. Bel Lobo, meu nome é Bel Lobo. Esse Bel Lobo veio aqui na faculdade. Meu nome, na verdade, é Maria Isabel da Silveira Lobo Magalhães de Oliveira. Os meus amigos que eu encontrei aqui, eu vou falar um pouco de como foi a vida aqui da faculdade. Eu não sei o que eu vou falar, vai sair, tá? Essa faculdade, na época que a gente entrou, era uma delícia. E aí deve ser ainda. Agora, acho que é muito mais interessante, mais faculdade de arquitetura mesmo, é muito mais voltado para o que deve ser. Mas, naquela época, a gente, como estava... Acho que foi em 79 que eu entrei. Entrei em 79 aqui. Na verdade, vou começar um pouquinho antes. Eu descobri que eu queria fazer arquitetura quando eu estava em Belém do Pará. Meu pai tinha sido transferido para lá. E eu passei lá desde os 13 anos de idade. E, quando chegou a época do vestibular, eu não sabia exatamente o que ia fazer. Pensei em fazer psicologia, porque eu achava que eu era meio maluca, e ainda sou. E eu poderia, melhorando, me entendendo, podia ajudar outras pessoas também. Me matriculei para psicologia, fiz sabia que ia ter que estudar química e biologia, coisas que eu não gostava muito, mas tudo bem. Aí, durante o período de férias, uma amiga minha, que era meio gênia, a Neca, que estudou física, foi diretora de física da Unicamp, depois, na época, ela tinha acabado de fazer o vestibular, ela era muito minha amiga, levava as coisas de desenho dela lá para minha casa para desenhar nas férias, e eu, meio entediado lá dela, enquanto ela desenhava, eu peguei o material de desenho dela e desenhei o jardim da minha casa, a gente estava no segundo andar, desenhei o jardim da minha casa. Aí, olhando assim... Aí ela olhou assim: Belinha, você sabe desenhar. Aí eu olhei: é mesmo. Com 16 anos eu descobri que eu sabia desenhar, e ela falou: você gosta de física e matemática, por que você não faz arquitetura? Eu falei: arquitetura? Aí eu fui na casa da mãe dela, que tinha estudado arquitetura, que era uma dona de casa, mas tinha estudado arquitetura, saí de lá diretamente para o colégio e troquei minha escolha para arquitetura. O diretor estava perto, falou: mas por quê? Você vai ser uma ótima psicóloga, tem muita escuta. Falei: mas não gosto de biologia, de química. Descobri que sei desenhar e adoro física e matemática. E fui lá e me mudei. Foi assim, viu, como eu já estava pronta para a história. Mas foi isso. E aí comecei, e foi engraçado, comecei em Belém. Fiz o primeiro semestre básico, que eu estudava inglês, português, artes. Aí, como eu tinha gostado de física, fiz uma matéria na física. Como eu tinha gostado de desenhar, fiz uma matéria na Belas Artes. Ficava o dia inteiro lá naquele campus, mas depois meu pai foi transferido de volta e eu vim para o Fundão. E cheguei no Fundão. Uau! Cheguei nessa faculdade incrível, que maravilhosa. Ficava assim, cada trabalho que eu fazia, os primeiros trabalhos que eu fazia, metodologia do espaço. Aí pedi para uma tia traduzir um livro em francês que eu vi, outra tia traduziu de inglês. Fiz praticamente uma tese sobre a metodologia do espaço. E aí apresentei, e eu vi que todos os meus amigos só tinham feito o resumo. Era a mesma coisa, era só para o resumo. Eu falei: é isso? Estou falando, não tem nada a ver, né, gente? Mas é isso. Aí fiquei e trabalhava aqui, a gente ficava muito aqui na faculdade, a gente fazia teatro, a gente tinha um bando de gente que fazia teatro, jogava futebol, a gente criava muitas atividades aqui, os próprios alunos, meus amigos, a gente inventava coisas, a gente criou um coral aqui dentro, não aqui dentro, mas a partir dessa amizade que a gente fez aqui dentro, os amigos que faziam todos os projetos juntos, a gente foi ver um Parque Lage, o Coral da Cultura Inglesa, adorou. No dia seguinte, falou: vamos fazer um coral. Fizemos um coral no Cosme Velho, que até hoje canta. Eu já estou há 40 anos formada. Mas a gente parou e voltou.
E esse coral e essas experiências múltiplas que a gente teve aqui, experimentando arte, experimentando teatro, experimentando futebol, experimentando fazer, pegar com as mãos e fazer, eu acho que fez eu... E também uma das coisas, meu pai não me dava mesada, então eu tive que ser a primeira que fez estágio. E meu estágio não podia ser estágio no Conde, como meus amigos, não podia ser estágio no Casé, porque não pagava muito bem, eu precisava ganhar mais. E é isso. Então, eu fiz estágio com arquiteto, só um arquiteto, às vezes era eu e ele, então eu tinha que acompanhar a obra, tinha que desenhar tudo, tinha que aprender coisas que não sabia fazer. O primeiro estágio que eu peguei, o cara pediu para fazer uma lareira. Que lareira? Como é que faz lareira? Neufer, né? Então, eu tive que aprender muito sozinha e usando muito aqui também a faculdade. Uma história muito legal que eu acho que definiu minha vida profissional foi que, enquanto eu estava estudando, um tio do meu namorado, que era um almirante da Marinha, sim, ele adorava pintar, desenhar, e ele comprou um terreno ali na subida para Santa Teresa e me pediu para fazer o projeto do terreno. Eu ainda estava estudando aqui, não sei que período eu estava. Pediu para fazer o projeto, e eu vi que o terreno que ele tinha era grande demais, porque ele queria um ateliê para ele pintar. Aí eu pensei assim, eu falei para ele, se eu fizer o projeto e acompanhar a obra, você me dá metade do terreno? Aí ele concordou. Aí eu chamei meus 3 amigos que faziam os projetos comigo, todos os projetos aqui, juntos. Eu tinha acabado, eu também esqueci de contar essa parte, eu tinha acabado de ganhar um dinheiro, que pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui, fomos representar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo num programa na televisão que chamava Batalha dos Astros, na Globo. Eram as novelas contra novelas contra não sei o quê, e nessa vez, um dos alunos, um dos meus amigos, que foi também, era sobrinho do diretor, e ele sugeriu chamar a Faculdade de Arquitetura, e fui eu e mais 2 amigos, e a gente competiu e ganhamos muitas vezes das novelas, até que tiraram a gente do ar, porque estava pegando mal, que os atores estavam perdendo todas para nós. Mas com isso eu ganhei 27 bicicletas, a gente ganhou 3 carros, a gente ganhou armários embutidos, máquinas de imprimir, violões, ganhamos um bando de coisa. Com isso eu dei muita coisa e fiquei com um dinheirinho. Esse dinheirinho que me fez perguntar para o tio Antônio lá se ele me dava metade do terreno, e eu chamei meus amigos, Marcelo Carneiro e Cláudio Grangeiro, para fazer comigo esse projeto, e a gente fez, mas a gente estava aqui dentro, aí tinha que fazer fundação. Quem que você pedia? Os professores aqui, eles ajudavam. A parte de hidráulica, tudo, a gente fez junto. Eles foram os nossos consultores, a gente foi fazendo o projeto, tanto do tio Antônio quanto do nosso, que era contigo, assim, usando os professores, aprendendo mais, e isso eu acho que foi o grande estágio que a gente fez, porque a gente saiu daqui sabendo botar em pé um desejo, um sonho, assim. E aí, mas no meio desse caminho, quando a primeira obra, então, demora muito mais do que a gente pensa, né? E aí acabou meu dinheiro, e estágio não dava dinheiro. Aí eu morava ali em Ipanema, passei na frente da Richards, por acaso, aí uma vozinha me falou assim, eu escuto vozes, uma vozinha me falou assim, entra aqui, pede um trabalho na Richards. E eu falei, vendedora? Eu nunca vendi nada na vida. Eu vendia umas meias que minha mãe fazia aqui no fundão, vendia uns sanduíches, às vezes, para poder juntar lá, porque eu não ganhava mesada. Mas nunca vendi nada. E entrei na Richards, fiz uma ficha, fui trabalhar como vendedora da Richards, trabalhei lá até terminar a obra e até me formar. E aí, quando me formei, comecei em estágio, depois uma sociedade, que uma menina, uma amiga da Richards, uma vendedora da Richards, falou, tem uma amiga minha que está procurando uma sócia. Aí eu eu morava em Ipanema, era em Ipanema também, peguei o ônibus, fui lá na sócia, consegui a sociedade, a gente começou ali a sociedade, mas assim, eu quando saí da faculdade pensei em fazer urbanismo, mas a vida foi me levando para outros lugares, por causa da Richards, porque eu entrei ali. E aí acabei fazendo arquitetura por varejo, e nosso escritório é um escritório especializado em arquitetura por varejo, mas com varejo você desenha muito, porque você especifica pouco e desenha muito. Aí, com isso, você começa a desenhar móveis, aí, com isso, você é chamada por um programa e faz um programa, e, com isso, você vai fazendo coisas. Até que Belém me chamou de volta, sem saber nem que eu tinha morado em Belém, fiz um trabalho enorme lá. Depois eu mostro essas coisas para vocês. Tá bom?
Bom, obrigado. Primeiro, eu acho que todo mundo está super emocionado de estar aqui. Acho que eu divido essa opinião com todo mundo, né? Eu cheguei hoje aqui e rememorei a minha chegada de primeiro dia de aula, em 1974. E quando eu entrei nesse prédio, eu descobri o que era ser arquitetura, o que era ser espaço. Isso aqui é uma aula constante, a gente respira o melhor da arquitetura. Por outro lado, eu fortaleci todas as minhas obsessões. Quando eu olhei os corredores primorosamente detalhados, as cerâmicas intactas, desenvolveu uma doença degenerativa em mim. Mas foi muito, muito importante. Esse auditório, para mim, é muito significativo, porque a minha turma se formou nesse auditório. A gente se formava aqui. A gente é de uma época muito diferente dessa nossa atual. A gente, na época, apresentou um jogral, eu era o primeiro orador, então a gente se auto-intitulava Os Deformandos de 78. E a gente lia páginas de jornal, de tudo que a gente não podia ler naquela época. Era um texto muito interessante, organizado pelo Eduardo Mandolfo, que também faz parte da minha turma, e a gente fez esse teatro cênico aqui nesse auditório azul, e foi muito importante para mim, porque era o final de um ciclo aqui dentro. E assim foi a escola, né? Então, me deparei com a Atlética, quando eu passei aqui agora, que na minha época chamava Atlética, a gente não podia ter centro acadêmico, a gente fazia parte de um outro território, e a vida não era tão simples, eu era representante de turma, tinham certas vivências mais delicadas, e fui agregando coisas no meu currículo, como a reprovação do professor Adolfo Polillo em estudo dos povos brasileiros. Eu fui reprovado aqui em EPB, por conta de comportamento não condizente com as boas práticas da época, e em educação física também foi reprovado. Mas consegui concluir o curso em 5 anos, porque era uma meta da nossa época, porque se você não fizesse em 5 anos, quem tem pressa de sair, não tenha, mas na nossa época tinha. Se você não saísse em 5 anos, você ia morar no fundão o resto da vida, porque não ia ter carona para te tirar daqui, não ia ter ônibus, não ia ter nada. Então, assim, era muito importante entrar aqui, sugar ao máximo os mestres maravilhosos que a gente tinha aqui, Dora de Alcântara, Alfredo Brito, os mais fantasiosos, Helena Mayhofer e outros tantos, a família Memória, tanta gente, Carlos Alberto Silva Teres, é tanta coisa importante para lembrar daqui, que eu estou realmente mexido de estar aqui com vocês. E agradeço muito a FAO por ter me convidado, e agradeço muito a Universidade Pública, porque a Universidade Pública me deu a oportunidade de ser um arquiteto que transita em várias áreas. Eu transito em vários públicos, transito em vários projetos, e eu sei que a vivência da faculdade de arquitetura, que a gente não chamava de faculdade de arquitetura, a gente chamava de escola. Eu vou à escola, a gente era de uma linha talvez nostálgica do Dr. Lúcio, então a gente chamava isso aqui de escola. E isso aqui é uma grande escola. Então, a gente vai conversar bastante, mas eu acho assim, aproveita ao máximo, que isso aqui é um fenômeno. Eu estudava aqui, entrei para cá, 74, no final dos 78, eu vi uma professora dando uma palestra, uma professora espanhola, fui falar com ela, eu falei, você está falando com a turma de segundo período, eu preciso dar uma saidinha rápida do Brasil, eu já volto, mas eu não posso ficar muito tempo mais aqui. Eu tenho um programa de graduação, de pós-graduação fora, o meu diploma, e de 2 outras pessoas foram comigo, 2 grandes amigos, nossos diplomas foram convalidados em 1 semana na universidade na Espanha. Então, o diploma da FAO vale um valor que vocês não têm ideia do que você chegar lá fora com o diploma daqui. E com 1 semana de chegar lá, eu vi que eu tinha feito algo de errado, porque eu caí num lugar que não tinha sentido para mim. Era uma universidade muito boa, mas que não tinha nenhuma relação. Eu estava
para fazer um trabalho sobre movimentos urbanos, criação de periferia, movimentos de massa, e o intuito era estudar cantaria do românico nos Pirineus. Então, assim, não houve congruência. Isso é um outro aspecto que a FAO me deu, saber lidar com as congruências e com as incongruências. E aí, eu também ouço vozes. Eu ouvi o doutor Oscar falar, viagem. Então, eu fui para um doutorado, completei os cursos monográficos, eu tenho o título dos cursos monográficos, mas não sou doutor, porque, obviamente, não ter o samba, os Pirineus com a periferia não rolou. E aí eu fui rodar o mundo e, em um determinado momento, eu consegui uma carona num cargueiro, fui para Roterdã, voltei para o Brasil, entrei para o Banco Nacional da Habitação, que não existe mais, também não deu certo, comportamento inadequado, e aí eu virei o que eu queria ser, uma pessoa com um mínimo de liberdade para atuar, de ouvir e expandir os horizontes. Obrigado. Bom dia, gente. Me chamo Caio Bruno Carvalho. Não saí há tanto tempo assim aqui da FAO, mas já tem algum tempo. Terminei em 2013. Vários professores aqui, né, são da minha época. Mas assim, a minha experiência da FAO, né, talvez olhando assim em retrospectiva, é um pouco esse movimento dessa faculdade de arquitetura que abrange outras pessoas, né, outras partes da cidade. Para mim sempre foi muito doloroso vir aqui para a FAO, como para vários outros colegas. Então, né, morava na Zona Oeste, vinha para o Fundão, fazia estágio, já trabalhei aqui com a professora Maria Lúcia, James, Bel, muitos anos. Então, eu tive uma vivência um pouco diferente, assim, de FAO, de outro momento, né, mais doloroso, de deslocamento da cidade, então problemas que a gente via os professores falando, vivia ali no dia a dia, e eu acho que a grande experiência aqui da FAO foi realmente entender, né, e conhecer, e tentar moldar qual é essa figura do arquiteto, assim, né? Então, acho que aqui na faculdade, sei lá, professor Paulo Jardim, uma grande referência, a professora Vera Tangari, são pessoas que, hoje em dia, ainda passam muito na minha memória como, né, quem é essa figura do arquiteto, maneira que tem que pensar e tal. Então, eu acho que a minha experiência na FAO é mais essa, assim, desse momento novo da universidade pública, e de ser mais abrangente mesmo, e vim aqui hoje, consigo ver como isso continuou acontecendo, né? Então, acho que é isso. Caio sempre foi um aluno brilhante, viu? Esse eu posso atestar aqui. Então, eu acho muito bacana a gente perceber, né, que assim, até caminhos meio tortuosos acabam levando em algum lugar. Às vezes a gente está num lugar da faculdade, bacana esse seu depoimento, Caio. A gente tem muitos alunos que têm dificuldade de chegar na FAO, demoram 2 horas dentro do ônibus, não é fácil a quantidade de trabalho que vocês têm, mas está aí o resultado, né? Vocês veem que cada depoimento desse, às vezes a pessoa não tem aquela trajetória perfeita que vai virar uma pessoa de sucesso. A gente vai se virando, né? Acho que é isso. Então, a proposta é que vocês mostrem um pouquinho do trabalho de vocês, e eu acho que é bacana assim, falar exatamente nesse espírito que vocês começaram, né? Como é que foram as dificuldades, o que vocês enfrentaram, até dificuldades com clientes. Às vezes a gente vê uma pessoa já numa etapa da vida que está bem estabilizada e a gente fica imaginando como é que essa pessoa vivenciou tudo isso, né? Então, eu queria fazer uma rodada, não sei, acho que vocês trouxeram alguma coisa para mostrar, todo mundo trouxe, né? Então, Carol, vamos começar com você de novo? Ou você quer começar? Ivan, então começa você. Eu sou organizado e sou, às vezes, um pouco negligente. Você já é tudo, né? Negligente, desorganizada, distraída. Ainda ouve vozes, quer dizer, tumultua a cabeça. É porque eu entrei aqui, eu subi e eu vi que o título
da palestra lá, o que envolve a elaboração de arquitetura de interiores. Eu falei, opa, não li. Li na diagonal. E aí eu fiquei pensando assim, e agora? Eu dei aula há muito tempo em várias instituições também. Não tive o prazer de dar aula aqui por questões de contingência, nunca dei aula aqui. Mas dei aula em vários lugares. E eu fiquei pensando em duas coisas. Uma com relação a uma imagem, que eu falei, nossa, interior, arquitetura de interiores. Eu fiquei pensando numa boia. Aquela boia preta que você pega o pneu, sabe? A câmera do pneu e infla no posto de gasolina e joga no mar. Se você fizer essa imagem na sua cabeça, alguém aqui é capaz de me responder o que é interiores? Alguém aqui é capaz do que contém o que é contido? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente entra no prédio Jorge Moreira e entra em todo o modernismo, como é que você caracteriza o que é interior e o que é exterior? Se a nossa máxima é a permeabilidade visual. Então, eu acho que quando a gente começa a falar de uma ação projetual dentro do campo do espaço, é muito limitador você tentar fechar o que é aberto. Então, não existe. Eu tive uma época na minha vida que eu queria fazer uma arquitetura monumental, porque aqui no Fundão os temas eram monumentais, né? Na minha época, então, era tudo monumental. Eu tive uma aula de arquitetura aqui, de projeto, com o Carlos Alberto Silvetetti, que a gente fazia uma casinha, e o traço que ele me deu sobre o meu projeto definiu anos da minha carreira, porque ele me deu um risco tão vigoroso e tão assertivo que demonstrava como eu estava com meus eixos todos equivocados, num único traço. Sabe, que você se pergunta assim, eu às vezes não conseguia fazer uma arquitetura, eu fazia um móvel. Um móvel, às vezes, era uma maquete. Às vezes é meio cafona também, mas era uma maquete, entendeu? Era uma maneira de driblar a falta. Então, o interessante da arquitetura é isso, você sempre consegue driblar a falta, você vai chegar em algum lugar. Eu, depois que saí do Banco Nacional da Habitação, eu fiquei um período em que eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar e abri um escritório. Abri um escritório com uma amiga, uma coisa muito informal, que infelizmente faleceu, então fiquei eu sozinho, veio o fim de ano, todo escritório faz festa, amigo oculto, no meu escritório a única estagiária levou amigos, porque a gente não tinha como fazer nem aquela troca de presente. Então começou assim, Senador Dantas, sabe? E começou no centro, porque tinha que ser no centro, porque eu achava importante ser no centro, e depois tinha aquela vivência urbana que me interessava. Tarará, e aqui começa, 74, 78, no meu período. E eu fiz um apanhado de imagens muito rápido, porque é difícil condensar, também não quero ser enfadonho, eu tinha uma perspectiva de a gente poder discutir mais, né? Então, se puder passar, uma imagem que eu fiz questão de trazer é a da minha turma, porque eles estão comigo, sabe? Eu sou parte desse grupo aí. A gente sentava naquela escada que está ali para fazer a nossa foto do nosso grupo, para circular, com todas as cisões que nós tínhamos de grupos antagônicos que tinham na escola, nós tínhamos um objetivo comum naquele momento, né? Então, isso era muito importante. Então, eu trago aqui com eles, então, apesar de eu ter sido convidado, vocês me desculpem, eu trouxe uma galera de penetra aqui. Esse é o nosso convite de formatura. Pode passar. A gente tem veneração pelo Joaquim Cardoso, então tinha uma poesia do Joaquim Cardoso, mestre das estruturas. Essa foto do nosso ateliê, que é outro fator fundamental, eu não sei como é que funciona, não pude subir o prédio, mas na minha época o ateliê era formador de profissionais, porque você tinha que ter uma dinâmica própria, você tinha que saber discutir lá dentro, tinha que saber respeitar as opiniões, ouvir os professores, também poder dialogar, e o espaço físico de trabalho influenciou muito a minha formação profissional. Essa foto é do Flávio Vilas Boas, que é colega nosso,
Foi uma foto muito polêmica também, porque as pessoas acharam que a gente estava depreciando, como se fosse uma foto de um vazio negativo. Não, é uma visão de futuro, de proposição, de ocupação, do que vocês quiserem que seja. E o nome de todo mundo vai aparecer ali também, pode passar? Todos que estiveram com a gente. E agora uma sequência de trabalhos que eu procurei resumir entre residencial, comercial, corporativo, institucional, porque a gente vai trabalhando em diversos campos e a questão da escala é um elemento que fomenta a criação. Você trabalhar com uma grande escala, uma pequena escala, são complementares, porque ainda mais nessa perspectiva de você tentar levar para o seu projeto algo muito particular, você acaba se desenvolvendo e com a expectativa de você frequentar o ambiente de obra, de terreno, de relacionamento depois, quando você começa a crescer mais, para você ter, às vezes, 15 disciplinas complementares numa mesa de reunião, você vai buscando novos horizontes, mas tudo isso vai da pequena à grande escala. Se vocês forem olhar o trabalho, não só dos arquitetos brasileiros, mas se você falar de Javaralto, por exemplo, você vai ver o mínimo detalhe. Se vocês forem no Instituto Moreira Salles, você pegar uma maçaneta, que é uma lição de arquitetura. E ela não é nem sim, nem não, ela somente é. Ela está ali, presente. Né? Então, a gente tem uma sequência de algumas imagens residenciais, a ideia de se trabalhar com mobiliário, né, que resultou em um prêmio que eu tenho muito orgulho, que é do Museu da Casa Brasileira, foi o primeiro prêmio da Casa Brasileira. Então, sempre essa conversa entre neoconcretismo, cultura popular, mistura de culturas, não fazendo a cisão entre o que é erudito e o que não é, levou a esse banco. E a questão da urgência, esse banco apareceu do nada, porque eu precisava fazer uma exposição, uma dessas exposições que a gente fazia, e eu pedi um banco emprestado, a pessoa me emprestou, mas vendeu. Então, eu precisava de um banco e saiu o Banderola. Então, essas dificuldades que vocês comentaram, elas são formadoras também de caráter, de caráter, que eu digo da arquitetura, vai ser tão filosófico assim, mas do caráter do seu escritório de arquitetura. Né? E é interessante a gente ver, porque passou esse tempo todo e agora a gente está com um projeto lá do Copacabana Palace, onde eu estou desenhando praticamente tudo, porque há uma questão de determinados contratos que vocês vão encarar também, de exclusividade. Então, a gente desenha de tapete, a luminária, a mobiliário, a arquitetura. Então, isso remete um pouco a uma vivência Bauhaus. Então, eu estou me sentindo muito moderninho. Muito, muito moderninho. Exausto, mas moderninho. A parte de publicações, a gente tem uma série de publicações, porque o tempo faz com que você seja muito publicado, né? Mas tem algumas coisas que você mesmo produz, você mesmo faz. Esses 2 livros que tem ali, que são chamados de interiores, são 2 livros que eu tenho muito orgulho deles. São 2 editados pela Viana Mosley, e quando eu fui chamado para fazer esses livros, a minha condição é que nenhum escritório pagasse pela publicação. Estava um momento muito comum que os escritórios tinham que pagar para serem publicados. Então, a gente fez esses 2 livros com a condição de que não houvesse cobrança de nenhum escritório, seria tudo carta convite. Então, foi um trabalho muito bacana, muito enriquecedor. E um outro, que é o meu xodó, é o livro Conversas Ilustradas, que eu fiz com a Lia Siqueira, minha amiga pessoal. A gente tinha lá no meu escritório, fazia vários trabalhos onde a Lia se juntava com a gente desenvolvia, criava muita intimidade. Chegou uma certa hora que a Lia falou: a gente precisa fazer alguma coisa fora disso, vamos fazer alguma coisa. A Lia é empolgada, né? Vamos fazer. Aí ela falou: vamos escrever em alguma coisa e você vai junto. Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí um dia eu estava no carro e eu fui, ela me ligou: olha só, eu escrevi a gente. Eu falei: aonde? Num edital do Fajardo, de livro, da Secretaria de Cultura. Aí eu falei assim: então tá, só faço se for com esse título, Conversas Ilustradas,
queria criar uma dificuldade, um antagonismo, né? Não deu certo. Eu falei, ótimo título. O livro nada mais do que é o seguinte, a intimidade que ele tinha com o Sérgio era muito grande. Eu era amigo pessoal do Sérgio e da Vera Beatriz. Então, a gente tinha muito material que a gente não dividia com ninguém. Então, a gente passava a encontrar com ele, e a gente tinha uma equipe que gravava com ele desenhando. O livro tem croquis inéditos do Sérgio no tempo que ele estava vivendo com a gente. Isso era gravado e depois reeditado em forma de livro. E a gente ganhou um prêmio muito bonito para esse livro também, é um xodó que a gente tem, quase que fui levar cigarro na delegacia lá para a Lia, porque a gente fez um livro maior que as nossas pernas, a gente não tinha dinheiro para fazer o livro, o edital era uma coisa super confusa, que a gente não sabia fazer nada de edital. Não, porque alguém ia ser preso, ia ser a Lia, não ia ser eu, né? Eu já tinha dado o nome do livro, a prisão ia ficar com ela, eu ia levar só o cigarro. Mas a gente fez uma vaquinha, e foi uma coisa muito linda, porque a gente conseguiu publicar o livro da forma que a gente queria, que é um livro muito sofisticado editorialmente, bem complexo de ser feito. E foi muito bom, porque para o Sérgio era legal que fosse assim, nessa coisa de todo mundo junto, né? Então, tem essa parte das publicações. Aqui é outra parte de uma arquitetura que a gente fez bastante coisa, a parte de shopping center, né? Ali a gente tem o Norte Shopping, tem o Shopping Cristal, Fashion Mall, a gente trabalhou muito com shopping, que é uma escala diferenciada. Eu já estava mais habituado a fazer varejo, já vinha fazendo varejo, até que começou-se a perceber que a gente tinha alguma característica que poderia ser assimilada para o shopping, os shoppings podiam mudar um pouco. E a gente foi chamado para uma concorrência para o redesign do Leblon. E a gente ganhou a concorrência por conta de fazer algo que hoje todo mundo faz, que é você fazer os ambientes mais confortáveis, mais agradáveis, mais aquecidos, né? Sem precisar fazer uma caixa. A gente tinha ideias fantásticas para o shopping, que não passaram, nenhuma passou na primeira rodada, porque não eram adequados àquela época. Depois começou a se fazer. A gente ia explodir o shopping, abrir para a rua, ia pegar a torre. A gente fazia miséria, porque a gente não tinha compromisso, porque a gente não fazia shopping. Então, tinha uma liberdade criativa inerente a quem é ignorante. Então, você sai fazendo para valer, né? Aí, a parte de shopping, pode passar. O mercado corporativo, que acho que teve uma discussão muito bacana hoje aqui, né? Realmente a gente reclama, mas tem que entrar para ver o nível de dificuldade, e a gente começou a fazer algumas coisas. Esse é na Lagoa, no Retrato, aquele vai ser no Leblon, está em fase de construção, e começamos a atuar um pouco nesse mercado. É um mercado muito interessante, mas um mercado que ele é muito dividido, né? Que você, às vezes, não tem custo, o escritório não tem custo para você assumir o projeto como um todo. Então, você assume parte do projeto. O estudo de massa fica com outro escritório que já tem uma viabilidade que permite que o valor seja mais baixo. Para a gente fazer um prédio com estudo de massa, o meu custo não será competitivo. Então, é uma coisa que só o mercado vai dar essa condição desse aprendizado para vocês, porque é impossível esse assunto ser tratado na academia. Isso é uma coisa que é experiência, é vivência, é quebrar a cara, é isso aí. Aí um pouco que para mim foi importante, porque eu era muito avesso a participar de evento. Então, a gente custou a entrar no Casa Cor, fui entrar na terceira edição só, não entrei na primeira, não queria fazer, e acabei fazendo. Só que, quando a gente faz Casa Cor, eu fazia, que eu não consigo fazer mais, a gente faz esse tipo de situação, são verdadeiras construções, com fundação, terreno, vira uma loucura total. E, a partir disso, eu comecei a fazer eventos internacionais também, comecei a fazer as feiras de Dubai, era projeto nosso, a Big Five, eu fui fazer várias coisas na América Latina, e por aí vai. Então, aquele lá da ponta é um trecho de uma exposição que rodava alguns países, foi para Angola, foi para Buenos Aires, foi para América, Panamá, coisa e tal.
era um trabalho de divulgação da imagem do Brasil no exterior, já não era mais feira. Podia ter, a partir de um determinado momento, você podia negociar, mas o início do trabalho era somente expositivo. Aqui é o Museu da Manhã, que é um trabalho bastante interessante para a gente, foi uma licitação criativa que a gente ganhou, e foi muito bom, porque não valia preço, não era uma licitação por preço, e sim por entendimento de projeto, e a gente conseguiu fazer o trabalho do museu, e não sei se tem mais alguma coisa. E o trabalho do Copacabana Palace, que é um trabalho muito longo, muito rico, que a gente vem fazendo desde o master plan. A gente fez o master plan do hotel, para as futuras alterações. A partir daí, a gente fez o teatro, que era um teatro que estava fechado, um teatro que sofreu incêndio, não tinha características históricas, um trabalho arqueológico de reconhecimento das alvenarias iniciais. Depois a gente pode falar mais um pouco, para não atrapalhar o tempo. E só botei uma imagenzinha ali de copa para ele me dar um oi. E o importante para mim é eu estar fazendo alguma coisa, eu fazer, e eu sou do fazer manual, né? Eu sou da tradição da madeira, dos grandes artífices, sou um pequeno artífice, mas estou de me meter nisso. Eu sou de desenhar, eu sou de croquisar, eu sou de rasgar papel, eu só não sei ligar o computador. Obrigado. Gente, acabou que eu nem falei na minha apresentação. Eu sou sócio do Caju Studio, que é um escritório que nasceu aqui na FAO, eu e meu sócio, João. E a Bel deu nosso primeiro projeto, aquele escritório da Livraria da Travessa, Ipanema. E aí, desde a FAO aqui, a gente toca. Eu trouxe 5 imagens de 5 projetos que... para exemplificar coisas assim que eu queria falar, recentes assim do que eu tenho feito, do que tem me animado, e também sobre a pergunta, né, que é o tema da mesa. Eu vejo a arquitetura de interiores como de certa forma uma porta de entrada que todo mundo passa, né? Todo mundo faz de certa forma, né? Seja para resolver uma questão de estágio, todo mundo passa por isso, que é um mercado grande aqui no Rio, né? E, ao mesmo tempo, acho que o principal desafio que eu passo, né, a gente não faz só arquitetura de interiores, mas a gente faz muita arquitetura de interiores. O grande desafio que eu vejo é essa constante, uma atualização muito grande, né? Como a gente trabalha com algumas marcas, com alguns clientes que já vêm dessa cultura de consumir arquitetura por Instagram, né, por rede social. Então, muitos dos nossos clientes que procuram a gente, seja para fazer alguma coisa de loja, de residência, eles já vêm com um repertório, né, muito de rede social. E aí, a gente, né, que tem essa formação aqui da FAO, que é bem de arquiteto mesmo, né? Então você se choca um pouco com essa cultura mais recente de consumir, né, foto de arquitetura, né, programa de TV de arquitetura, que, de certa forma, muda um pouco o jeito da gente se relacionar com o cliente, né? Tipo, que ele já vem com uma certa, como se ele já tivesse uma experiência, e aí ele se choca, de certa forma, com o arquiteto, que ele vem mostrando que, às vezes, não é tão simples assim, não é tão rápido, não é tão barato, não resolve tão fácil assim. Então, eu trouxe 5 imagens para tentar falar sobre 5 coisas que eu acho que permeiam assim, a minha prática. Essa primeira foi do ano passado, de 2024, que foi o Festival Feira Preta, que foi um festival enorme assim, no Parque do Ibirapuera, que durante 3 dias. E eu acho que, para mim, inaugurou um pouco essa questão do ESG versus arquitetura, que é marcas procurando se diversificar dentro de arquitetura. Então, dentro desse festival, tinha muitas marcas, Doritos, Mercado Livre,
e o festival se chama Feira Preta. Então, eles passaram muito tempo tentando achar um arquiteto preto, mas um arquiteto preto que conseguisse também dar conta de ter que fazer tanta coisa no evento, né? E eu fui, de certa forma, despreparado e me deparei, assim, nessa, né, de ser muito aqui, Rio, marcas do Rio, e chegar em São Paulo e me deparar que as marcas lá estavam procurando um certo tipo de profissional para atender às suas demandas de ESG, né? Então, as marcas estavam procurando essa figura da diversidade em cima também do arquiteto. Isso, para mim, foi uma grande novidade, mas que eu vi, né, que diversas outras iniciativas começaram a pipocar nesse sentido. Acho que na mesa anterior o rapaz perguntou sobre estágio, então eu vi também se aproxima a ARC, que é justamente isso, né, que é escritórios de arquitetura também procurando se diversificar através de outras iniciativas. Então, eu trouxe esse projeto mais do que para falar sobre a experiência que foi incrível de projetar essas grandes, enormes estruturas efêmeras, sempre dialogando ali com aquela estrutura do Oscar Niemeyer dentro do Ibirapuera, que estava em reforma, e foi maravilhoso fazer o trabalho. Mas o que ficou para mim, eu gostaria de trazer aqui para os alunos da FAU, foi justamente isso, assim, essa sigla, que às vezes ela fala muita coisa dentro da nossa vida profissional, né? E eu não fui preparado, né, sabendo sobre isso, e, né, me colocaram ali sendo esse cara, assim, tipo, você vai ser o arquiteto preto da Feira Preta, o IFAM vai querer falar com você, e... Aí eu fui um pouco esse cara e hoje eu já me sinto mais preparado para ser e para vestir essa camisa também, né? Porque a FAU me ensinou várias coisas, mas isso não tinha muito como a FAU me ensinar, porque isso é novo, eu aprendi trabalhando. E várias coisas também eu aprendi trabalhando, mas essa base da FAU, né, esse porto seguro ali, né? Então, tipo, vamos lá, vamos falar com o IFAM, nunca tinha feito, mas tipo, não, tranquilo, já fiz tantas coisas parecidas aqui na FAU, trabalhando, então esse projeto é para falar um pouco sobre essa experiência. Esse está cortado, mas é uma loja, né, que a gente faz há um tempão, já fiz com a Bel que me apresentou, e para falar muito sobre fachada, né, sobre projeto de interiores versus fachada. Que a gente sempre se depara um pouco nessas lojas maiores, flagship, né? Tipo, você vai achando que você vai fazer um projeto de interiores ali super controlado, né? Dentro do mundo ali que você imagina, que é super complexo também. E aí você se depara e tendo que resolver uma fachada que é mais importante, às vezes, que a loja para o cliente. E aí eu acho que para fazer a fachada você tem que ser arquiteto, né? Não dá para ser designer, decorador e tal. Acho que para fazer a fachada você tem que ser arquiteto. E por mais que eu saiba, né, que é quase dentro dos nossos cânones aqui, do nosso aprendizado de arquiteto, isso talvez seja uma ferida, né, que eu esteja falando aqui, é a vida real, né? É o mundo real, assim. A gente se depara com isso, seja iniciando a carreira, imagino que Ivan, Carol, todo mundo já se deparou com isso. Ter que resolver uma fachada de uma coisa que você só controla uma parte. Então, eu trouxe essa fachada para falar justamente sobre isso, assim, que essa marca, que primeiro eles ocuparam ali a Rua dos Pinheiros, em São Paulo, que tinha uma característica completamente diferente, né? Eram construções mais antigas, dentro daquela memória do bairro de Pinheiros. E aí a gente teve uma atitude na fachada, que era basicamente retomar a casa antiga e fazer uma intervenção, respeitando o grão ali do bairro, né, que ainda tinha essa camada mais do início do século passado e tal. E aí a marca cresceu, o bairro mudou completamente em 4 anos, eu acho. E aí, não sei se as pessoas, todo mundo conhece, mas o bairro de Pinheiros, né, especulação imobiliária gigantesca, não existe mais casa, não existe mais nada, tudo é uma torre, e aí a marca quis ir para uma dessas torres. Só que, na hora de implantar né, o edifício, sobrou uma parte que era um casario antigo que eles fizeram
um edifício comercial mini, assim, para ser uma loja. E aí foi justamente ali que a marca quis fazer, que eram, tipo, 3 lotes depois de onde a gente tinha antes. E aí a gente teve que ter uma atitude completamente diferente, né? Porque aquela camada histórica que a gente se agarrou, até valorizando, né, aquilo, já tinha acabado. Então, você tinha que projetar alguma coisa que dialogasse com um entorno que estava em completa mudança, assim. Então, a gente optou um pouco por fazer isso, trazer essas peles e assim, eu trouxe, está cortada, infelizmente, porque eu acho que foi um resultado assim, que eu vi positivo, assim, e eu acho que é isso, né? Eu acho que isso traduz um pouco essa figura do arquiteto dentro do projeto de interiores, que muitas vezes é dividido com diversas outras pessoas, né? Tipo, as pessoas confundem um pouco, né? Às vezes parece que a gente tem que falar, não, gente, a arquitetura é uma profissão regulamentada, para fazer tem que ser arquiteto. Porque dentro desse mundo aqui é muito designer, muito decorador, que não estou querendo fazer uma briga, mas acho que a gente também tem que, como arquiteto, responder melhor as coisas para justamente, né, ser essa figura que todo mundo conhece, né? Aí essa era para falar sobre fachada. Essa imagem também, infelizmente, também está cortada. Eu acho que talvez eu mandei tudo vertical. Mas é uma reforma para o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, aqui no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Cais do Valongo. E foi um projeto assim que eu fui, né, chamado para fazer. Eu achei que seria algo muito mais simples do que foi, por diversas camadas. Tanto a camada de projeto, principalmente, assim. Então, a princípio, a gente ia redesenhar a exposição dos achados do Valongo. Aí eu já sabia que a exposição dos achados do Valongo, já conhecia, já sabia que essa parte de expografia não era legal, e também já sabia que era o único lugar do Brasil que expõe parte dos achados do Valongo. Então, já tinha essa responsabilidade, mas que eu achava que era mais tranquila. E aí eu coloquei essa minha inquietação de já conhecer o museu e de achar que não era tão legal a gente reformar a sala dos achados do Valongo e a recepção do museu continuar tão ruim. Porque, né, tinha essa camada, né, da arquitetura histórica, mas, por exemplo, o balcão. Era um balcão no canto, assim, que ninguém via, todo descascado, alguma coisa assim. Eu falava, realmente eu não me sinto tão à vontade de fazer um projeto para os achados do Valongo e a recepção não ser legal, assim, né? Tipo, eu tive essa impressão negativa a primeira vez que eu vim no MUCAB, que não era nem MUCAB, era Centro Cultural José Bonifácio. E aí o pessoal super engajou com a ideia de estender a intervenção para a recepção. Aí, claro, vem aquela pergunta, né? Tipo, o orçamento que a gente tem para o arquiteto é só esse. Você vai topar estender? Eu falei, não, topo. E aí acabou que a gente fez não só a exposição dos Valongos, como a recepção. A prefeitura super abraçou a ideia, então a gente conseguiu aumentar o investimento para poder fazer a coisa acontecer. E aí a complexidade que aconteceu foi que a gente, né, se deparou muito com essa questão do museu versus o acervo, né? Eu fiz mestrado em patrimônio, e eu já tinha um pouco me deparado com essas questões, assim, né, sobre movimentos de abertura de acervos de museu, né? Muitas vezes o acervo do museu ele tem peças muito mais interessantes do que as exposições fixas ou temporárias, mas as administrações encontram grande dificuldade de expor esse acervo. Então, isso foi uma coisa colocada pela administração do museu, que eles tinham um acervo muito rico, mas que eles não conseguiam fazer essa exposição. Então, a gente trouxe para esse equipamento em cima do caixa, em cima do balcão, que está mostrando um pouco aqui o final de uma fotografia. A gente fez uma estrutura genérica, assim, né, que pudesse receber diferentes mídias que viessem desse acervo.
Então, era uma iluminação fixa, e aí a gente tentou garantir o mais... Assim, garantir ao máximo, então a gente colocou uma estrutura de lona tensionada, que desse uma iluminação mais lavada em tudo. Ah, tá bom, desculpa, esse é o mais importante. E aí foi esse movimento, assim, de poder vir com essa, né, contribuir para que a própria administração do museu tivesse essa facilidade de usar um equipamento para expor o seu acervo. E aí dentro desse acervo eram fotografias da Dona Ruth de Souza sobre o Teatro Experimental do Negro, era uma parte da fotografia do Grande Otelo, então eram peças muito importantes que nunca tinham sido expostas e que aí essa estrutura conseguiu ajudar ali a administração do museu a fazer essa exposição. E o último ponto assim desse projeto, que, né, foi, para mim, inaugural, essa relação entre filantropia e arquitetura, que, para mim, eu vi de uma forma assim, nova, inédita. Eu sempre me interessei muito por essas instituições filantrópicas, né, essas grandes instituições filantrópicas, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar nessa relação. Então, toda essa reforma, a maioria dela foi... tanto a minha remuneração quanto a execução de tudo foi financiada por uma instituição filantrópica, com todas as suas exigências e todas as suas demandas, que também foi um preparo meu, né, nessa figura de arquiteto também, conseguir me relacionar melhor com essas instituições de filantropia. E os outros... os outros é um projeto da UEM-Arte, que eu fiz junto com a Bel esse projeto. É muito interessante também. Então, para mim, eu trouxe ele mais para falar sobre que nem muitas vezes o projeto de interior ele é cheio de técnicas dentro, né? Você tem vários profissionais juntos com você. Então, nesse lugar foi uma estrutura pesada que a gente tinha que fazer ela funcionar para ter 5 metros de pé direito, num lugar escavado, aprovando na prefeitura, enfim, diversas coisas acontecendo. Então, para falar um pouco que, né, esse projeto de interiores ele vem com muitos projetos, né, mais junto com você, e você é esse grande maestro ali também. E o próximo é mais um projeto mais assim corriqueiro dos que a gente faz para varejo mesmo. Peraí, eu sou a bagunçada, né? Ele é organizado. Vou falar, rápido. Ontem à noite eu vi que tinha que mandar material para cá, gente, desculpa. Então eu peguei, ontem à noite, pedi para uma arquiteta que estava em casa e tinha acesso à rede a me mandar qualquer coisa. Ela me mandou uma palestra rápida, que acho que vocês deviam apertar o botão e deixar passar assim, ó. Que acho que assim vai ver. Porque eu não vou ficar seguindo isso aí, não, porque senão a gente vai ficar 1 hora aqui, porque essa palestra é de 1 hora. Então, o que eu falo mesmo? Deixa eu ver. Então, estudei aqui, né? E essa história que eu já contei da Richards, que me levou para o varejo, depois eu saí do varejo, mas a própria Richards me chamou para trabalhar como arquiteta interna deles. Eu pensava em fazer urbanismo quando eu saí daqui, porque eu adorei o urbanismo, o macro. Mas, olha aí, a vida é obra. Isso aí, depois uma história, se vocês quiserem... Tá seguindo aí. Olha, esse é o jardim que eu desenhei. Aquele ali, é o jardim. Pai passando rápido, isso aí. É o coral. Olha ali, aquilo, tudo que eu falei. A rixa, eu estava grávida, de 7 meses. Quando eu fui, estava fazendo a primeira rixa, estava grávida, fui para Nova York. Dia seguinte, João, sócio dele, nasceu. 2 dias depois que eu cheguei, aí a história foi se moldando. Mas a Richard me chamou para ser arquiteta deles, porque eu tinha trabalhado, uma arquiteta que tinha trabalhado 1 ano e meio com eles sendo vendedora, me chamou para ser arquiteta deles, interna, e eu disse a princípio não, mas depois eu acabei indo, porque eu descobri que estava grávida, precisava alimentar aquela criança. E aí fui trabalhar na Richard, trabalhei lá até me formar e concluir aquela obra. Acabou, eu saí, fui primeiro...
aí primeiro para um escritório de uma pessoa que fazia lojas, aí fui rapidamente convidada, sugeriram essa sócia, que era a Lia Siqueira, né? Me chamaram, porque ela estava querendo uma sócia, virei sócia dela, peguei um ônibus, virei sócia dela, ficamos juntos alguns anos. Aí a Richard me chamou, foi aí que a Richard me chamou. A Richard me chamou para ser arquiteta, eu tentei não ser, mas quando eu descobri que dava grado, fui ser, e aí fiz 2 Richards, Guatemi de São Paulo e o Fashion Mall do Rio. Nunca tinha feito, morri de medo, nunca tinha feito nada disso. Sorte que tinha um arquiteto que já tinha experiência em shoppings, essas coisas assim, que estava fazendo a parte mais complicada. Eu só ficava com o Ricardo fazendo criação e aprendendo muito, porque ele ensinou ali para a gente que fazer loja não era só melhor arara, melhor prateleira, ser elegante, ter uma luz boa. Não, você tem que criar uma ambiência. Você tem que criar um lugar que a pessoa se identifique quando entra lá dentro, se sinta em casa, se sinta... Né? No caso da Richard, era a coisa do mar, daquela vida do bom viver, de natureza e de... Então, era isso que ele buscava. Ele foi para Nova York porque ele queria me levar para duas lojas que inspiravam ele, que era o Paul Smith e o Ralph Lauren. Então, tinha essa coisa de você ambientar a loja com props. Aí, com isso, botei o meu marido, na época, o Bob, pai de João, para catar os props enquanto eu fazia arquitetura. E depois que o João nasceu, acabou que ele nasceu de 7 meses, porque eu fui para essa viagem, voltei, tive que... O João nasceu, e aí eu continuei trabalhando, mas aí acabei botando o Bob no meu lugar e montei um escritório. Falei, Bob, vai lá, porque esse garoto nasceu, não dei nem oi para ele, porque eu continuei trabalhando, eu não parei. Eu voltei e fiquei fazendo os projetos. Não dei nem oi para ele, aí continuei. E aí montei um escritóriozinho, aí fazia qualquer coisa, tudo que aparecia. Mas como eu já tinha feito a Richards, me chamavam, você fez a Richards. Então, você não faz essa minha padaria aqui? No condomínio meu, fiz. Chamei um amigo, eu sempre gostei de chamar gente para fazer comigo. Aí chamei um amigo para fazer. Aí você fez. E quando você faz loja, uma loja chama outra loja, né? Tanto que aí comecei a fazer. Aí faz Totem, aí faz Eclética, aí faz Salinas, aí faz Lisa Conde, faz o quê. Aí começa a fazer. Loja não precisa nem de foto, né? Porque tanto que uma vez a Cacau, minha grande professora daqui do Fundão, acho que é que mais virou amiga, a família. Eu sou da família da Cacau, eu estou muito orgulho que eu sou da família junto com o Flávio, junto com o Cadu, da família da Cacau. Cacau, eu me lembro que quando eu estava aqui desenhando, ela tinha uma matéria de interiores e ela pediu para fazer um projeto de um banco. E ela falou, eu me lembro dessa voz, você tem jeito para isso. E eu nem pensei, porque eu queria ver meu urbanismo, né? Mas acabou que eu acabei fazendo isso, como ela bem disse ali. E aí comecei a fazer loja, aí faz essa loja, faz a loja. Tanto que uma vez, quando a Cacau me chamou, a primeira vez que eu falei na vida, foi aqui no Fundão, não sei se não foi nessa sala, deve ter sido, né? Estava eu, não, era outra, eu acho. Era eu, a Janete Costa e a Cacau sendo mediadora, e eu não tinha nenhuma foto, né? Porque eu nunca precisei tirar foto. Então, de noite, ela falou, se vira aí, a Cacau falou, se vira aí. Aí eu imprimi na minha coisa umas fotinhas que eu tinha, assim, num retroprojetor, e a Janete falou, como você não tem foto nenhuma? Aí me apresentou Denilson, apresentou o sobrinho, né? Foi o Leonardo, foi o Léo. E aí comecei a tirar foto, nem tiro muito, não. E aí, mas assim, uma loja chama outra. E aí você faz... Comecei a fazer a Travessa, que apareceu aí, porque, na verdade, que eram amigos que eu conhecia do coral, né? O Rui acabou casando com a Ana. E aí comecei a fazer Travessa, até virei sócia da Travessa, continuo fazendo travessas, e uma coisa chama outra. E a Travessa, porque eu fiz muitas travessas, me chamaram para fazer a Biblioteca Parque do Estado, por notório saber, para fazer o interior da biblioteca. Eu nunca tinha feito. O sorte que eu falo uma coisa, que eu tenho muita gente, né? E quando não é só as pessoas do escritório, eu adoro, eu digo que as parcerias potencializam. Então, estou sempre trabalhando com muita gente, sempre chamam gente. Né? Esse garoto aqui foi um parceiro incrível, é um parceiro incrível até hoje, a gente faz projetos. Esse garoto é gênio mesmo. Não é à toa que ela falou, ele é gênio. Então, assim, ele era amigo, ele é sócio do meu filho, né? Mas ele pediu o estágio lá do escritório antes do João, né? E eu, logo dei, porque eu já via que ele era ótimo mesmo. Mas, fora isso, a gente faz parceria com outras
outras cadeiras. Eu já chamei filósofa para fazer parceria. Tem várias pessoas diferentes que fazem parceria com a gente, que sempre acrescentam. Então, a vida foi levando e a gente faz essas parcerias a cada projeto. E da Biblioteca Parque do Rio, fiz de Biblioteca do Ceará, e a partir de uma bibliotequinha pequenininha que eu fiz num programa que eu inventei, que eu já tinha tido um programa na televisão, que fui convidada, de repente, naquela época eu estava dizendo assim, tudo que apareceu, acho que eu tinha uns 40 anos, tudo que apareceu eu vou dizer sim. Porque eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito. A gente tem um escritório que foi crescendo organicamente. Comecei ali no quartinho de empregada da minha irmã, aí ficou pequeno o quartinho de empregada dela, eu peguei o quarto, depois peguei a sala, e aí depois eu achei que era então melhor eu alugar um lugar, aluguei um lugar, e aí depois comprei essa casa que a gente está morando, maravilhosa lá, todo mundo convidado, quem quiser conhecer, é um projeto de reforma do Sérgio Bernardes, ali no Cosme Velho, uma casa que ensina arquitetura, porque eu precisei cuidar dos filhos e trabalhar. Eu comprei essa casa, que botei o escritório em cima, a gente foi crescendo. E aí, uma coisa leva a outra, fiz as bibliotecas, aí fiz programas de televisão, Secora, depois Lá Fora, depois Espaço para Dois, a gente foi fazendo. E eles queriam que eu voltasse para o GNT, e eu inventei um outro programa na minha cabeça, e o GNT queria mexer no programa, eu falei, não, deixa que eu faço sozinha. Aí fiz, pedi, eu era jurada do Prêmio Deca, e aí então eu tinha o pessoal do contato, do marketing, do Deca. Eu falei, vocês não querem um programa? Eu tinha um teaserzinho que tinha feito com meu outro filho, que estudou cinema, lá em Paraty, que era o nome do programa, era Quem Mandou Me Convidar. E aí, porque para atender as demandas do GNT. Mas aí, com isso, eu reformei uma bibliotequinha pequenininha lá de Paraty, dentro de uma escola pública do Sembra, e abri para a rua, e esse programa era assim, quem colaborava, a gente colaborava, então a gente fez 6 obras em 1 mês e meio. Eu estou falando isso porque acho que é isso que eu queria fazer da vida agora. É isso. Eu queria continuar viajando por aí, fazendo coisas assim. E esse programa, essa bibliotequinha não foi a Biblioteca Paz do Estado, nem a Biblioteca Estadual de Ceará, nem todas as livrarias que eu fiz e outras bibliotecas. Foi essa bibliotequinha pequenininha me trouxe um convite para fazer um projeto enorme no Pará, em Belém. Agora, 2018, acho que eu recebi o convite, 2019 eu recebi o convite para fazer esse projeto. A primeira pergunta que eu fiz, por que vocês não chamam algum arquiteto de lá, né? Porque eu. Né? Porque você tem notório saber, porque é um projeto grande, um projeto social muito grande. A gente foi convidada, eu chamei todo mundo para ajudar também, gente. Arranjei uma equipe de lá, uns meninos incríveis de lá, por acaso, que o destino trouxe, que virou parceiros, que eu estou fazendo projetos com eles até hoje. Trouxe gente de São Paulo, trouxe todo mundo que quis ajudar, e outras pessoas trouxeram outros, e a gente sentou e fizemos vários estudos juntos para esse projeto lá de Belém. O projeto é um sucesso. Quando a gente ia visitar os terrenos, o projeto era porque a Belém era uma das cidades mais violentas do país, né? E aí a Secretaria de Cidadania resolveu que, para cuidar dessa violência, não era mais segurança, era mais acesso. Então, o plano era colocar nas comunidades que não tinha nenhuma presença do Estado, 23 secretarias implantadas ali, cultura, lá vem a piscina, aula de gastronomia, de robótica, de grandes estádios assim, para você, dojo, esporte, tudo. Biblioteca, atendimento ao cidadão, direito, odontologia. Era um lugar que se colocou ali. Quando a gente foi visitar, eu e minhas 2 arquitetas, a gente teve que ir com um caveirão na frente, carro blindado, aqueles homens com aquele negócio assim, arma, a gente visitando os terrenos que a gente ia trabalhar. Quando a gente voltou para ver, porque teve que ser implantado, a gente fez um certo Lego, porque tinha que ser implantado 9 ao mesmo tempo. Então, a gente criou um Lego para que você pudesse montar em cada localidade diferente, né? E quando a gente voltou lá para ver o que tinha dado certo e dado errado, porque muita coisa dá errado quando você faz tudo sem, né? A gente foi de Uber, mudou tudo. As regiões mudaram com a implementação desse lugar, e funciona mesmo, e que é o mais legal, que acho que a arquitetura em si, com a pressa, não está muito bem construída, mas com a engenharia e a pressa de construir, as facilidades foi no meio da pandemia, facilidade de material, não sei o quê, foi muito deformada. Está lá funcionando, está lá bem construída, mas não está bonita, gente, não está bonita. Então, mas
Mas o que é bonito é ver que funciona muito bem. E uma das coisas que a gente buscou lá foi tentar, nos prédios, trazer o frescor das sombras das mangueiras, que tem lá em Belém, muita mangueira, e você muda completamente a temperatura quando você está debaixo de uma sombra. Eles falam que é o lugar mais fresco de Belém, que são aqueles prédios que a gente fez ali. E funciona muito, são 5.000 pessoas por dia ali usando. E isso é uma das coisas que a gente fica muito feliz de estar fazendo. E foi engraçado que no dia que eu estava apresentando esse projeto lá, porque já tinha sido aprovado em todas as secretarias, tinha muitos debates, eu via o engajamento das secretarias nesse projeto, que era a coisa mais legal do mundo. Assim, não, e brigando com quem ia pagar, né? Não, tem que ter piscina, sim. Não, teatro, essa comunidade aqui tem uma liderança teatral, tem que ter teatro. Eu via o empenho deles nessa parte social e como deu certo isso, assim. Isso foi o que mais legal. Então, quando já estava aprovado, ia apresentar para todo mundo, lá numa grande cerimônia lá com o governador, não sei o quê. O lugar que eu fui apresentar com meus parceiros de Belém, com meus parceiros, era do lado da casa que eu tinha resolvido fazer arquitetura, daquele jardim. Eu olhei a casa por cima do muro. Era incrível. É incrível o desenho que a vida faz, né? Eu falei, gente, é do lado da minha casa. Eu olhei, é aqui que eu resolvi fazer arquitetura. É aqui. Que incrível. E ninguém nem sabia que eu tinha morado lá, né? E aí, a partir disso, com essas parcerias todas, e eu estou fazendo agora uma das coisas que eu estou fazendo mais legais que estou fazendo agora, que não vai aparecer aí, é um museu, o Museu das Amazônias. Fui convidada pelo IDG, que cuida do Museu da Manhã, e me trouxe junto comigo, me pediram uma indicação de arquitetos de lá. Eu trouxe comigo esses mesmos que estão trabalhando comigo em projetos lindos, e eles viraram os embaixadores daquela região para mim, porque eles são 2 meninos incríveis da cultura lá. E a gente está fazendo um museu de ciência e tecnologia lá das Amazônias, o Museu das Amazônias, são os 9 países, 9 estados. Eu nunca tinha feito expografia, nunca tinha lidado com curadoras e com demandas, e está sendo a coisa mais linda do mundo. Eu que já era apaixonada, vou chorar. Eu que já era apaixonada pela Amazônia e por tudo, eu estou mais ainda quando você descobre um passado incrível e um presente, e como a gente pode cuidar daquilo. É isso aí, gente. Bel, e você acabou indo para o urbanismo, né? De certa forma, foi parar lá no urbanismo, né? Onde você queria. Faz tanta longe da cidade. Já tem o circuito urbano, né? Não, assim, a ansiedade foi que nem tem. Só que o urbanismo vai te perder. A ansiedade vai te mudar o nome do foi a ansiedade. Gente, vou passar para a Carol, então. Quem mandou me convidar era muito legal. Eu amava. E quero ver esse museu. Ué, faço o que tiver. Bom, eu acho que o que a FAO me trouxe de mais importante, assim, foi a utopia. Acho que é uma coisa que a gente estuda, né? Os grandes arquitetos aqui, e grandes projetos, e numa escala grande, e é tudo muito grandioso, tudo maravilhoso. E aí você vai para a prática, para o dia a dia, você fica, caramba, é tão diferente, né? E tem o cliente, e tem a planilha, e tem tudo isso. Então, eu me lembrei de uma artista, Manuela Medeiros, que é uma menina super nova, e ela fez uma instalação super bonita, assim, que era era uma performance. E ela tinha um monte de areia numa sala, e ela a ideia dela era levar esse monte de areia para o outro lado do espaço usando uma peneira. E ela ia levando aquela areia, e a areia nunca chegava, né, no lugar. Ela ia ficando, né, ao longo. E eu acho que a FAO, ela me dá essa sensação, assim, dessa utopia que está ali no horizonte, e que a gente dá 2 passos para frente e o horizonte fica 2 passos mais longe, e a gente vai tentando detalhar melhor o projeto, tentando ser melhor, e aí também não vai conseguindo e vai tentando. E é meio isso que eu me vejo assim. E vejo que esse processo, no final,
acaba que, principalmente no projeto de interiores, é o mais importante, porque a gente lida com uma intimidade, a gente cria uma relação muito íntima com a pessoa que está contratando a gente. Então, é uma relação assim quase de amizade, é meio perigoso, assim, no sentido de você pode se... A empatia pode atrapalhar, às vezes, um pouco o projeto. E tudo bem também, porque eu acho que o importante é esse processo. No final, é a areia que vai ficando, e muitas pessoas vão ficando, né, com a gente depois, eu não sei. E às vezes, projetos lindos que tiveram processos horríveis, eu fico, nossa, não quero nem ver esse projeto, porque essa pessoa foi tão complicado. Ou não, às vezes o projeto nem é tão legal, mas, nossa, que época legal, que pessoa querida, que maneiro. Então, enfim, então tem isso. Eu acho que a FAO me deu esse sentido de utopia, desse horizonte de querer chegar e não conseguir nunca. Né? Então, eu gosto muito de desenhar. Eu acho que o desenho é linguagem do arquiteto. E eu acho que o desenho, ele principalmente, acho que a imagem, a fotografia veio para a gente agora nessa geração muito forte também. Então, é isso que o Caio fala, que as pessoas vêm muito preparadas imageticamente, né? As pessoas entendem de enquadramento, os clientes sabem tudo de cor e tal, são pessoas bem mais evoluídas, assim, esteticamente, né? Até então, o meu trabalho, às vezes, eu acho que é muito mais de curadoria, às vezes, do que é meio direcionar aquela pessoa para o que ela não sabe nem o que ela quer. Então, você vai dizendo, é meio por aqui, eu acho que você gosta de uma coisa por aqui, e eu vou embarcando nessa onda da pessoa, porque o projeto residencial, ele é a casa da pessoa. Eu não quero fazer a minha casa na casa da pessoa, nem posso, é errado, eu acho. Então, a pessoa, às vezes, gosta de azul, vamos trabalhar com azul, claro, por que não? E azul é lindo, vamos no azul. E eu acho que... então, a linguagem, eu acho que é uma coisa super importante. E a segunda coisa que... são 3 coisas, eu acho. Mas a segunda coisa é a obra. A obra, ela fala o tempo inteiro com você. A obra é uma coisa que não adianta você ficar horas na prancheta detalhando e falando. Coisas se resolvem na obra, coisas são detalhadas na obra. A obra, inclusive, o Rafael, que estava aqui antes falando, a obra ela pode, inclusive, remunerar bem você, porque ela é uma coisa complicada de fazer, que inteligência artificial nenhuma vai substituir, vai demorar para a inteligência artificial chegar nesse lugar da obra. E a obra é onde você vai materializar tudo o que você imaginou. E, às vezes, a coisa muda toda na obra. Às vezes, você projetou um troço e, aí, na hora da obra, vira um outro projeto. Então, isso acontece também. E a gente tem que ter humildade, assim, de entender que a obra pediu aquilo, de explicar para o cliente que mudou por causa disso, disso, disso. Às vezes, a pessoa que dá uma ideia, enfim. E todo mundo que trabalha na obra também está envolvido, né, de um jeito interessante, assim. E aí, a terceira imagem são as pessoas, são essas meninas que trabalham comigo no dia a dia, quem me ajuda lá no balcão. E aí tem Luzia, Fernanda, Cris, Carol, Kai, Diana. São, assim, pessoas que cada uma cuida de uma coisa e a gente faz esse grupo de apoio, né? Às vezes o escritório cresce, às vezes diminui, mas é essa galerinha que está comigo o tempo inteiro. E aí, enfim, eu trouxe, acho que 7 projetos bem diferentes um do outro, e a gente pode ir passando, meio que nem Instagram, assim, que a gente vai... Então, esse é um apartamento de Laranjeiras, no Parque Guinle. Eu gosto muito dele, que é um apartamento que a gente restaurou ele muito. Ele era um apartamento Não é do Jorge Machado Moreira, é o condomínio mais acima que não é tombado, mas ele tem um interesse histórico, então a gente reconstituiu o taco, tirou o gesso e construiu essa marcenaria bem horizontal que se contrapusesse a essa viga que ia acabar aparecendo na sala, e a gente resolveu assumir essa viga. Fizemos um projeto fazendo essa... pode ir passando.
olhando para essa vista, aí misturando móveis, sem fazer uma coisa muito combinadinha, né? As cadeiras, uma é diferente da outra, os móveis não são muito combinados exatamente. A gente criou esse cubão no centro do apartamento, que é onde tem o lavabo, a rouparia e o banheiro social. Então, você meio dá a volta nesse cubo ao redor do apartamento. A cozinha está mais lá para trás. A cozinha, a gente desenvolveu esse ladrilho hidráulico. Desenhamos a marcenaria, uma marcenaria que se mexe, essa estante, porque eles gostam de dar festa. Então, a marcenaria se mexe para virar um balcão, uma coisa de bar. Então, um projeto que foi muito gostoso de fazer, esses clientes maravilhosos, assim, pessoas incríveis que viraram amigos e é um projeto seco, assim, com pouco, tem decoração, mas ela não é, o que importa mais é o espaço, assim, né? Esse apartamento do Leblon já é completamente diferente, já é outro cliente, já são outras demandas. Era uma pessoa que, enfim, precisaria talvez ter mais grife. Às vezes as pessoas vêm com essas coisas, né? Enfim, que são legais, né? Que são legais também, mas que, enfim, e fizemos uma marcenaria feita de gesso para dar uma bossa mais praiana, então tem coisas, enfim. Esse apartamento no Arpoador, também a gente queria que tivesse uma cara de praia, então um piso clarão, meio areia da praia. Era uma cliente, era um casal lindo, 2 metros de altura, os dois lindos, meu Deus, de São Paulo. Eu ficava assim, que casal é esse? E aí eles... Ela queria fazer um lavabo, eu não tenho foto do lavabo, mas ela queria que fosse um lavabo todo disco, com papel de parede em 3D, assim, escurão, o lavabo era todo preto. Vamos embora, vamos fazer. E aí garimpamos umas coisas usadas também, porque ela topava, uns tecidos da Adriana Barra. Enfim, a gente fez uma misturinha aí que eles curtiram e representou eles, assim. Ela queria uma ilha de qualquer maneira, então fizemos a menor ilha de uma cozinha possível, mas ela ganhou a ilha dela. E aí, às vezes é isso, a gente tem que resolver uns desejos que surgem das pessoas e vamos embora. Esse outro apartamento, a gente foi contratado para fazer só a área dos quartos, mas eu adorei porque as crianças eram umas coisas fofas. Então a gente fez um escritóriozinho e os quartos... com tudo baixinho, tudo pensando nos brinquedos, e escolhemos o tecido. Então, a decoração de interior, o interior, ele entra nesse mundo da decoração também. Então, a gente entra numa hora de escolher tecido, abrir gaveta, organizar a calcinha das pessoas. É meio estranho isso, assim. Mas a pessoa vai dizer como é que ela... onde é que ela guarda a comida dela, como é que é a geladeira só para café da manhã, geladeira só para não sei o quê. Aí você fica, e você vai surfando nessa viagem dos outros. E essa intimidade das pessoas. E a gente ouve com maior assim, normalidade. Claro, você tem uma geladeira só para laticínios? Legal. Vamos aqui a sua geladeira de laticínios. E vamos, né? Por que não? E aí, esse é um outro apartamento que era de uma menina super nova e que ela estava super triste, tinha acabado de se separar, então foi super legal ver ela, assim, antes e depois da obra do apartamento. Foi bacana ver a mudança dela própria, assim. Então, ela queria que fosse um apartamento feliz e leve, prático e tal. Então, a gente fez um apartamento com a carinha dela, assim, adorei fazer esse trabalho para a Ju, virou minha amiga, a gente vai à praia junto agora. Que mais? Aí misturamos palha com uns móveis bacanas, aí tem uma misturinha, tem Cândida, enfim, vários artistas bacanas, móveis garimpados também, antigos. Aí os quartos das filhas, cada uma já queria. É impressionante como adolescente
pede coisa, né? E quer coisa, sabe o que quer. É meio estranho isso, assim, mas elas sabiam exatamente que queriam rosa com verde musgo. Tá, vamos no rosa com verde musgo. Esse é um outro apartamento que o briefing era uma família que queria fazer um apartamento muito barato para Airbnb. Então, esse foi um apartamento que eu acho que assim, a relação entre custo e efeito foi ótimo. Então, fizemos um apartamento muito econômico, mas bonitinho, assim, sem gesso, sem porcelanato no piso mesmo, pintura na parede. Foi assim, não teve muito revestimento e nem coisa rebuscada, mas ficou fofo. Ela é best guest, sei lá. Ela rapidamente, tipo, foi mais barato isso. Ela me liga, nossa, vamos fazer o segundo? Vamos fazer o segundo. Então foi assim, foi fofo de trabalhar com eles também. Prático. Sem marcenaria, a gente substituiu marcenaria por armários feitos de alvenaria também, então teve que ter uma certa inteligência assim, de como fazer barato, né, para ser bonito também. Esse é um apartamento já mais também chique, aí, várias coisas bacanas de móveis e obras de arte mais alto. Então, tem coisas da Cláudia Moreira Salles, da Etel. Esse mundo do interior, ele vai dando esses nomes para a gente vai se acostumando a lidar com isso. Aí... uma cliente gente fina também, maravilhosa, super chique. E adorei que ela gostou dessas cadeiras da Cláudia Moreira Salles. São lindas, são super leves, assim, uma coisa mais maravilhosa. Aí a gente fez esse lavabo bacana. E essa cliente dessa casa, a próxima, a Eugênia, meu Deus, assim, amada, total. E é uma pessoa com muita vida, muita bagagem. Os dois trabalham com texto, os dois são jornalistas, assim. Então, é uma casa que a gente demorou muito para fazer. Até hoje ela me liga, meu Deus, seu Eugênia, para de me ligar. Ela quer comprar um banquinho, ela liga para mim. E ela tem uma relação assim com a casa muito associada a mim. Eu adoro isso. Às vezes me cansa um pouco, mas ela é muito querida, assim. Então, eu já vou como amiga para ela, assim, já faço as coisas. Sem ter que cobrar. Mas é isso que eu estou falando. Acho que às vezes a gente vai... projeto residencial, ele tem um pouco isso. Você se relaciona com a pessoa e você tem que gostar, você tem que ter empatia com aquela pessoa, senão a coisa não flui. Não é um trabalho que você entrega e vai embora. Você, às vezes, se relaciona durante anos, né? 3 anos com a pessoa. Você faz o projeto, depois tem a obra, depois tem a decoração, aí tem... né? E depois a pessoa fica ligando para refazer o sinteco. Aí você, ai, meu Deus, tá... E é isso, Eu acho que essa mesa foi muito feliz, né? Cada um mostrou um aspecto, né? Assim, desse mundo da arquitetura e do interiores, muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria abrir... quanto tempo... eu sei que a gente já está completamente estourado, mas, assim, talvez 2 perguntas daria tempo? Há uma comunicação. Então, faz a pergunta, cada Não é só falar porque você falou do Aproxima, arquiteto, né? Hoje, às 5 horas, eu vou ter uma reunião com eles, como coordenador de estágio aqui da FAO, para trazer. Viu? Estágio, Aproxima, arquiteto, 5 horas. Você vai sair daqui hoje com estágio. Pode vir. Olha aí, Bom dia, boa tarde, né? Já são quase 1 da tarde. Eu queria saber qual que é o projeto favorito de vocês, de cada um, assim, minimamente.
Não? Quem primeiro? Pode ser candidato fazer. Eu não tenho um projeto favorito, mas aquele projeto que eu trouxe do Mucabe foi um que, recentemente, tipo, igual videogame, destravou várias coisas. Então, destravou uma relação muito boa para mim de arquitetura com arqueologia. E, a partir desse, eu fiz outras coisas relacionadas à arqueologia. Então, se eu tivesse que escolher, eu diria esse. Aí, quando ela perguntou, eu pensei, eu não tenho, mas logo veio o museu, porque é o que estou fazendo agora. Então, esse museu, eu estou muito apaixonada por ele. Então, é esse museu. Meu projeto favorito que eu fiz está no Aterro, é o Museu de Arte Moderna. É um projeto espetacular, que não me sai da cabeça nunca. Eu tenho essa capacidade de pegar para mim o que não é meu. Então, fica com essa. O meu projeto favorito é um projeto que não necessariamente tem muito dinheiro envolvido. É um projeto que tem pessoas bacanas envolvidas, que eu não tenha muito estresse com prazo, que isso é muito estressante, prazo, e que eu consiga ser ouvida. Eu acho que esse é o meu projeto preferido. Ele é hipotético. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Mais uma vez agradecer, né, a direção da FAO. Tem mais uma pergunta? Ah, desculpa, eu já estava encerrando aqui. O que você deve ter? Obrigada. Boa tarde. Eu queria perguntar como que vocês lidam com a relação com o cliente, principalmente em projeto residencial. Se, sei lá, o cliente barra alguma coisa, ou vocês são contra alguma coisa que o cliente propõe, como que vocês lidam com isso? Obrigada. Bom, residencial. Eu praticamente não me oponho a quase nada. Eu acho que a pessoa tem que morar do jeito que ela quer. Se ela quer morar com uma piscina no meio da sala, ela tem esse direito. Eu acho que, nesse caso, onde é uma pessoa que pensa muito diferente de mim, eu tento dar um suporte técnico para ela, não só de legislação, quanto segurança, essas coisas, e tento fazer uma coisa bonita. Mas esse bonito também ele é muito elástico, né? Porque as pessoas, já aconteceu de eu fazer projeto feio também. Acontece mesmo. E é isso. E se ela ficou amarradona com a piscina dela no meio da sala, eu acho que é um projeto de sucesso, nesse sentido, porque é uma casa e porque ela mora ali, né? Ela tem um direito, assim. Mas batalho por umas coisas. Às vezes eu batalho assim por um irmão, são 2 irmãos, a família nitidamente prefere um irmão, eu batalho pelo outro. Falo, mas o outro quarto está menor, vamos aumentar esse quarto e tal. Eu batalho porque eu acho que isso é importante, tem uma justiça, certo? E o lavabo do banheiro de serviço merece ter um chuveiro e um box. Eu acho que tem umas coisas que eu fico ali, perco também, porque às vezes a pessoa é muito louca, a gente vê um recorte social assim muito muito doido, tem muita coisa maluca também, né? Então, assim, eu acho que já fiz banheiro com 2 vasos sanitários. Já fiz. Então, assim, a pessoa quer, sei lá, ela gosta, né? E vamos. Eu não vou recusar, né? Também, não sei. Mas já recusei para projetos por causa de prazo e por causa de sei lá, coisas do tipo, a pessoa manda um e-mail. Carol, eu quero fazer um projeto para ontem.
eu não tenho dinheiro e também o projeto tem que entrar nessa legislação e tem que... Eu falo, cara, não, aí não vai dar. Aí com prazo, assim, e aí a pessoa vem com texto. E aconteceu outro dia. Você trabalha com inteligência artificial? Porque eu queria projetar uma sauna para o meu condomínio e aí a gente pode fazer uma coisa rapidinha para eu ir para a reunião de condomínio. Aí eu falei, caraca, tipo, olha, não, eu não vou conseguir te atender, mas isso é uma coisa que está vindo assim forte e preocupante. Eu não sei se a faculdade está absorvendo e está conversando sobre isso, mas é uma coisa que no design de interiores está vindo assim... Em 5 anos, gente, assim, eu não sei. Mas é assustador ver o que as pessoas estão fazendo e como... e, assim, eu preciso urgente fazer um curso sobre inteligência artificial, porque, assim, sei lá. É isso. Eu sou da argumentação. Eu posso entender o pedido, a solicitação, o programa, o que seja, mas eu sou da argumentação. Eu não aceito uma ideia que não seja discutida. Então, às vezes, eu canso a pessoa também. Eu sou do time da Carol. Se não é fora da legislação, fora de norma, eu tento viabilizar o máximo possível. E é isso. Vamos fazer outras coisas mais interessantes também, né? Não é um projeto, né? Faz um, resolve e vai para outro mais desafiador. Eu acho que eu sou facinha com propostas, né? Eu me lembro que eu não faço tanto interior de residência, né? Eu até fujo por causa desses dois vasos sanitários de um do lado para eles poderem conversar. Eu já teve essa. Até fujo, porque realmente, às vezes, o cliente viaja e volta com outra ideia, né? Foi para Provence, volta com outra ideia. Então, a gente pulou, graças a Deus, o universo me mandou para o outro lado. Mas, assim, a coisa de arquitetura de loja, eu também eu escuto muito. Acho que a gente tem que escutar, né? A gente tem que escutar sem projeto pronto aqui, né? Porque, às vezes, a gente já vem com o projeto pronto, né? Então, tem que escutar. Então, eu escuto muito, ainda mais que eu trabalho com muitas marcas. Se eu fizesse todos com uma cara só, não fazia tantas marcas, né? Então, você tem que escutar muito, você tem que dividir muito, você tem que falar com todo mundo que entende. Normalmente, quando eu faço esses projetos de loja, eu estou associada com os criadores da marca, são pessoas criativas. Então, são grandes associações, né? Mas, assim, já teve... questão, assim, uma cliente, isso é uma história antiga, assim, logo no começo, assim, umas clientes que queriam uma loja de bebê, para roupinhas básicas para bebê. E vieram com milhões de referências de aqueles branco, né, lambri, barreado, sabe, aquela coisa que era bem típico ali, assim, desse programa. E era num lugar assim que era debaixo de uma escada rolante de um shopping, no fundo do corredor, uma lojinha pequenininha que tinha escada, que via baixo. Assim. E aí eu vi que tinha altura para fora, eu fiz uma loja verde e vermelha, vibrante, assim. E foi porque eu consegui convencer rápido ela, assim. A gente na época não tinha nem aqueles 3Ds para mostrar, E uma coisa legal também, que antes, quando você não tinha tanto 3D para mostrar, eu também sou da mão, que nem o Ivan. Eu fazia aqueles rabiscos, assim, tinha um cliente que me chamava, faz as suas perspectivinhas nervosas, aí fazia uma perspectivinha nervosa na mão e falava. O cliente via muito além, ele ajuda quando você fala, quando você não entrega uma coisa pronta, né? Eu falava como é que eu imaginava e eles compravam aquela ideia e compraram na hora, entenderam e virou... Foi sucesso, eu acho. Acho que muitas vezes a arquitetura como ajuda muito ao que é para o varejo, principalmente. A arquitetura apoia muito e valoriza muito a marca. Até agora acabamos de inaugurar uma livraria Travessa lá em Porto Alegre e saiu isso no jornal, assim, como a arquitetura da livraria instiga as pessoas a entrarem, a ficarem, a se relacionarem com os livros, né, a se sentirem pertencentes àquilo. É isso tudo que a gente procura com a arquitetura de interiores. Mas eu sou facinho, eu gosto muito de escutar e tentar traduzir. Às vezes, teve uma vez que não deu muito certo, porque a pessoa não sabia o que queria. Ela só chegava lá e falava assim,
eu quero uma loja diferente. Ela falava bem assim, por isso que eu estou falando, diferente. Aí eu fazia uma loja super diferente. Aí ela olhava assim, mas não, talvez demais. Mas eu queria uma loja diferente. Aí eu ia fazendo cada vez mais igual a tudo. Aí ela gostou quando ficou bem igual a tudo. Bem sem graça, nem durou a loja. Gente, agora eu acho que realmente a gente precisa terminar. Queria... Pergunta rápida, vamos. Professora, a gente não pode negar, né, gente? Se fosse aluno, eu falava, acabou o tempo. Obrigada. Só uma pergunta rápida, que eu acho que é legal para os alunos entenderem um pouco. Qual é o tamanho do escritório de vocês? A Carol já falou, 5 pessoas. Seria interessante de falar aqui que se mostraram tantos projetos e quantas pessoas estão envolvidas nesses projetos. A Bel tem muita parceria, né, Bel? O meu escritório começou comigo, mais um, aí foi crescendo, teve vários tamanhos, já teve 50 pessoas ao todo, aí diminuiu, e faço muitas parcerias, né? Hoje em dia somos ao todo, com o pessoal de administração, recepção, 24 pessoas. O meu escritório tem 8 pessoas, eu, meu sócio e mais 6. A gente tem dois espaços físicos, né? Isso dá uma dinâmica bastante vibrante, né? Os 2 são no Leblon, por sorte, mas somos 12 pessoas internas e a gente, quando pede algum socorro. Mas, normalmente, a gente dá conta com 12 e eles são heróis de me aturar. Somos 5. Mas tem o pessoal da obra, né? Que também considero. Porque o Jonas, lá na outra ponta, vê o desenho e fala, dona Carol, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui... Então, ele está trabalhando também. Tá. Gente, agora acho que eu realmente preciso encerrar. Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde.